Olá, seja muito bem-vindo ao perfil Arquifó. Eu sou Ana Flávia Bezerra e hoje nós vamos conhecer a história de um homem que transformou o ritmo mais popular do Nordeste em instrumento de evangelização. Natural de Juazeiro do Norte, Naldo José iniciou sua carreira no forró secular, viveu sucesso nas bandas, percorreu palcos e gravou com grandes nomes da música, mas foi em meio a experiências marcantes, inclusive em um período em que esteve preso, que ele ouviu pela primeira vez a voz de Deus, chamando-o para algo muito maior. Sem compreender totalmente aquela promessa, ele seguiu sua caminhada até viver uma profunda experiência com o amor misericordioso de Deus lá no acampamento de jovens do Shalom, o Acamps de 2005. A partir dali, sua vida e sua música nunca mais foram as mesmas. O que antes era palco para o mundanismo tornou-se altar de missão. Hoje, conhecido como o rei do forró e do piseiro católico, Naldo evangeliza a juventude com ousadia, criatividade e principalmente fidelidade ao Evangelho, e não está sozinho. Sua esposa e suas filhas também fazem parte desta missão. Antes de começar esta conversa, eu quero convidar você para aquele nosso convite. Curte, comenta e compartilha, mas agora mesmo, tá? Já pega aí o celular, manda esse conteúdo para várias pessoas nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos e também para o grupo do trabalho. Combinado assim? Começando o nosso perfil Arquifó com Naldo José. Naldo, que grande alegria de verdade tê-lo aqui, né, nesta quarta-feira, onde você vai contar para a gente um pouco das promessas de Deus na sua vida, como foi a sua conversão, o Naldo pai, o Naldo marido, está chegando mais um bebê aí, daqui a pouco já mais uma Maria, mais uma menina. Seja muito bem-vindo ao nosso perfil Arquifó. Naldo, para começar, fala um pouco para a gente com relação à música. Você sempre gostou de música? A música sempre fez parte da tua vida? Olha, sempre que eu me entendo por gente, vamos dizer assim, como toda adolescente, eu brinquei muito, né? Não tinha muito a ver com música, mas depois que eu me entendi de missão de trabalho, né? De ganhar dinheiro, estou falando lá no mundo ainda, foi sempre música, né? Inclusive eu ia contra todos vamos dizer, as promessas de dinheiro, porque naquela época música era sinônimo de não dinheiro. Era artista, quem quisesse ser artista não ia ganhar dinheiro. Não ia ganhar dinheiro. Minha mãe dizia, vai procurar uma coisinha para fazer. Mas ela me apoiava como criança. Ele estava ali brincando, batendo nas panelas, fazendo as coisas. E quando cresci, que entendi isso como profissão, era época de comício, então eu disse, pronto, eu não vou ser artista para ser famoso, mas para ganhar dinheiro. Então vamos para os comícios da vida. Comecei a cantar nos comícios. Com quantos anos isso? E saí, rapaz, meu Deus do céu, 20 anos. 19, 20 anos. E não menos, né? Comício 16, 17, é por aí, é. Uhum. Porque eu já tenho 20 anos de missão na igreja. Então toquei 7 anos no mundo secular. 7 anos, né? Então, aí vai fazendo as contas aí, 13 anos, é isso? 13 anos de idade, então. Porque a época do comício faz muito tempo. É a meninada. Né, era showmício. E eu era muito que nem sertanejo, violão. E aí eu tinha um cunhado que hoje é da igreja, do Shalom. E ele me chamou para cantar nos barzinhos com ele. E uma pessoa me viu cantando no barzinho e me chamou para fazer um teste numa banda que era montada para a prefeitura. Então eu fui lá bem novinho, imitando lá o Toca do Vale com a voz bem grossinha. Comecei a cantar. E aí Deus sabia onde eu iria chegar. Quem não sabia era eu. Nem para entrar, nem para sair. Se eu soubesse onde eu ia chegar quando eu entrei, eu não tinha entrado, porque o meu fim no mundo foi meio trágico, né? Com muita bagunça, muita prostituição, muita droga. Bem bagunçada a cabeça, né? Foi a minha experiência. O forró não é naturalmente assim, mas muitas pessoas se vislumbram com dinheiro, com sucesso. Na época eu tinha também muito dinheiro. E aí o vazio me fazia entender que se eu já tenho mulher, já tenho dinheiro, tenho fama, deve estar faltando outra coisa. Aí a gente vai botando outras coisas para dentro para preencher o espaço. Então eu não teria entrado. Mas Deus tinha um propósito nisso, construir um testemunho que, como dizem,
A gente não se converte, Deus converte a gente, e a gente não se converte num momento, a gente é um processo. Já passei por muitos processos altos e baixos, aquela frequênciazinha da vida, e a verdade é que também, se eu soubesse que eu ia passar por tudo que eu passei, Deus não deixou, senão eu também não tinha entrado na igreja. Mas hoje ultrapassei isso, e hoje com experiência eu posso falar com misericórdia dos meus irmãos do forró secular, acho que muitos deles buscam o pão de cada dia. Claro, se milita contra a família, eu estou contra, porque o evangelho está contra, eu não posso trair a palavra de Deus. Eu, às vezes, faço o errado, mas nunca ensinarei o errado. Eu prefiro estar na frente de um palco com um copo de cachaça na mão, que eu não faço isso, não bebo, do que estar cantando, induzindo alguém a fazer isso. Porque aí eu estou trabalhando para o outro lado. Todo respeito aos irmãos que ainda vivem do mundo da música, né? Mas guardem o coração. Eu peço muitas orações, o manto de Nossa Senhora sobre vocês, porque é difícil. Tem pessoas na igreja que hoje conseguem conciliar, ainda fazer missão na igreja e estar no mundo. E eu não condeno essas pessoas, eu acho elas mais fortes do que eu não conseguiria. Se eu estivesse no mundo, certamente eu não estaria na igreja, porque eu sou muito atraído pelo mundo, muito sensível, um artista muito sensível, com muitas carências. E Deus hoje, para me ter um pouco mais íntegro, Ele tem que me ajudar a matar uns 12 leões por dia. Acredito. Mas sou muito usado por Deus. Naldo, você falou algo que a gente escuta muito, né, principalmente de artistas, das pessoas que a gente acham que tem tudo. Dinheiro, fama, muita gente por perto, sucesso, mulher. Mas você falou que algo te faltava. O que faltava naquela época que tinha algo que não estava sendo preenchido, que estava te incomodando? Todo ser humano tem uma intenção e um desejo de ser feliz. Sim. Todos. O cara que saiu no primeiro dia de carnaval para o mundo, para usar droga, para se prostituir, para correr perigo, ele saiu para ser feliz. Embora ele não encontre isso lá. Da mesma forma que aqueles que saíram para ir para um retiro buscam ser felizes. Todos os dois se arrumaram, se perfumaram, buscando um fim. Mas os dois sabem o que vão encontrar naqueles lugares. É uma promessa vazia e uma promessa que ali aparentemente parece vazio, de música, de luz, de mulheres, de fama, de droga, de dinheiro, daquilo que é momento. Mas na quarta-feira de cinza as contas chegam. E na quarta-feira de cinza chega a prova dos 9. No dia que você cai em si e diz, poxa, o que foi que eu fiz mais um ano de carnaval? O que foi que aconteceu nesses 4 dias? O que tinha aqui de necessidade que foi preenchido? Você vê que é um vazio que tem no ser humano que foi buscar no carnaval do mundo, ou seja, no mundo. E aqueles que foram para a igreja, aparentemente estavam num lugar meio vazio, meio triste. Não era tanto, né? Tem umas igrejas que fazem uma festinha a mais, acabei de lançar um CD aí de carnaval, mas não é como o mundo é potencializado, a sua carne sobe com tudo, prazer. O que faltava em mim é o que falta em qualquer pessoa que sabe que está no erro. Deus. Deus não tem comunhão com a luz, não é por não querer, é pelo caráter dele. Deus não consegue dividir o ser humano com o mundo, ou com o inimigo. Então o inimigo negocia, o inimigo tem muitas pessoas dentro da igreja, mas Deus não consegue ter muitas pessoas no mundo, porque ele não tem espaço para isso. Deus é muito grande para a gente dar um pedaço. Então, o que faltava em mim, a minha alma me cobrando. Poxa, você já tem carro? Eu tinha um carro da época, o carro da época era Hilux. E era aquela mais antiguinha, mas era o carro da época que eu tinha. Uma pulseira de ouro eu tinha. Eu tinha uma mulher bonita, inclusive, que é a mesma de hoje, né? Era minha namorada. Você conheceu ela na época que você tocava nas bandas seculares? Sim, eu conheci a Jaque na Olho da Gata. Depois a gente foi para a banda Caviar com Rapadura. E lá eu era o Barãozinho, Naldo Barão. E ela a Jaque mesmo. E dali foi onde ela saiu primeiro e começou a rezar pela minha saída, porque ela via que ninguém ia estar junto ali. Ali era uma bagunça muito grande. E graças a Deus, assim, eu agradeço muito, porque nós tivemos muitos altos e baixos. Chegamos a separar, já que ficou um tempo na casa da mãe dela, mesmo com filhos, com tudo. Foi muito difícil, tudo muito difícil. Foi mais difícil deixar para trás? Olha, eu mesmo, né? Aquele pedido de Jesus, né? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu tomei minha cruz, eu estou com minha cruz, mas é o mais difícil de nós, Flávia, na igreja, é deixar nós para trás. Aquela pessoa que se machuca quando alguém não lhe aplaude.
aquela pessoa que fica cobrando direto, poxa, mas que um negócio monótono, vamos beber ou vamos fazer alguma coisa diferente, essa pessoa é que é difícil deixar para trás. A cruz está aqui. A cruz é o caminho estreito da igreja. Isso eu consegui conciliar. Eu chegava nos eventos e não tinha nada de estrutura, e isso eu entendia como cruz. Mas me deixar para trás, quando alguém me ignorava, quando alguém cuspia no meu rosto, quando alguém batia na minha face, não dava o outro, não, eu estava ali. Madre Teresa de Calcutá é a prova viva de deixar alguém para trás, né? Dizem que a face dela, que o pessoal batia, não doía nela porque não era mais ela. A pessoa que doía, ela já tinha sido jogada para trás. O mais difícil é o orgulho ferido dela. Então, o que faltava em mim, a minha alma dizia, falta algo. E aí eu buscava em sexo, eu buscava em droga, eu buscava em bebida, eu buscava em sucesso, porque as outras coisas eu já tinha. Quando eu esgotei tudo isso, eu disse, poxa, aí me apresentaram uma pessoa que disse que preenchia isso. Era Jesus. Em 2025, eu fiz uma experiência com o acampamento de jovens Shalom. O Acampes, é o famoso Acampes, né? O Pedro conhece bem, o William também. E lá foi onde me apresentaram esse Deus, que hoje não chamo de esse, mas o Deus que está aqui nesse podcast, e que eu disse, rapaz, eu não sei o preço que eu vou pagar, não. Tinha um cabelão aqui, eu vou ter que cortar esse cabelo. Era grande? Tinha, cabelão grande. Inclusive, quando eu fui preso, isso foi antes de ser preso, né? Você nem perguntou. Vai já falar sobre isso aí, peraí, eu tô sabendo. Eu tava lá, então já tinha sido preso, cabelão bem aqui, já tinha entrado na igreja, mas o cabelo não queria cortar, né? Aí, nada contra o cabelo, mas não tinha muito a ver mais comigo, eu não queria mais ser cantor. Mais parte, né? Eu não queria mais ser cantor. Eu cheguei pro Padre Antônio, a história com o Padre Antônio é bem interessante, eu tava num evento lá no ginásio Paulo Salazati, e Deus tocou o coração dele de que ele deveria ir lá embaixo pegar na minha cabeça. Não sei como foi aquilo, né? Deus. E ele desceu e tacou a mão na minha cabeça e eu tava com uma senha no bolso. Era uma senha de confissão. Eu queria confessar. Eu não queria, mas minha mãe pediu para me confessar. E a fila era grande. Quando você vai pro Renascer ou para algum evento, você pega uma senha, porque é muita gente confessando e muitos padres. E eu tava com essa senha no bolso porque entrou no momento de adoração e o padre... Eu sei que o padre entrou e veio, botou a mão na minha cabeça e disse, se você precisar confessar, me procure. Desse jeito. Foi, aí foi Jesus, né? Como eu não estava muito, a minha senha era quase, sei lá, 70, 80. Talvez você nem fosse, né? Não sei, eu acho que não, realmente. Deus sabe, porque né? Era tanta gente. Mas não era só isso, olha que coisa interessante. Você conhece o Padre Antônio muito bem também, né? Ele gosta muito de você. E o Padre Antônio foi especial naquela primeira confissão, porque eu já tinha me confessado outras vezes, mas não tinha coragem de dizer muitas coisas que eu fiz. De com quem que eu fiz, ou que deixei de fazer, de que jeito, como eu era, como não era. E naquele dia o padre, eu confessei o trivial, né? Ainda não acreditei que era Deus. E o Padre Antônio, meio que como Padre Pio, ele disse, filho, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar alguns pecados, e se você cometeu, pode ser que você tenha esquecido. Por misericórdia ele disse isso. Ele sabia que eu estava omitindo. E aí ele disse, eu vou dizendo aqui os pecados e você diz. Se for, você diz, sim, cometi, né? Aí então ele falou todos e todos, eu disse sim. Tudo que não presta, que você pode imaginar, ele tirou da cabeça dele, do coração de Deus. Deus viu, né? Você só confirmando. Eu só sim, também chorando muito. Porque Deus estava esvaziando no meu coração. Então, como eu disse, eu mato 12 leões por dia lutando. Ali eu não lutava, ali eu simplesmente queria burlar, entrar na igreja e dizer, isso aqui eu não deixo para trás. Aí o padre, quando pegou na minha cabeça, é como se Deus dissesse, não, eu vou terminar essa aula. Então eu fui dizendo sim para tudo, né? Então quando o padre tocou na minha cabeça e ia vamos dizer, me trazendo para a realidade, para me saber quem eu era, aí eu vi, poxa, realmente eu estou numa situação muito difícil, eu quero lutar para isso. Então, por isso que eu não queria cantar, eu me sentia mal, eu queria ser uma ovelha, porque eu não me sentia digno de subir no palco, nunca ia conseguir oferecer nada para alguém se Deus não conseguia fazer na minha própria vida ainda, né? E a partir dali foi luta e a minha vida foi transformada ali. Ali existe um Naldo que acredita na santidade, embora tenha pecado, embora tenha caído, embora tenha tudo, mas que acredita na santidade, tanto quanto não acredita que o homem é capaz por si só, e o Naldo que acredita a partir dali. Então ali foi definitivamente
vamos dizer, Deus entrou na minha vida e iniciou-se uma missão. Eu não sabia que eu ia ser cantor. Católico. Aí eu disse, rapaz, eu tô aqui. Aí eu disse para ele, né, padre, meu filho, mas você viajou tanto assim, você fez tudo isso. Eu disse, filho, padre, o que é que você trabalha com o que? Eu disse, padre, eu sou artista, eu sou cantor, era cantor, agora não quero ser mais. Aí ele disse, não, mas você não pode pensar assim, não. Já que você tem esse dom aí, você pode usar esse dom para Deus. Mas ele não deu muito, falou só isso. Depois, se quiser me procurar, para mim ter umas direções particular com você, vai lá na rádio, me procura na rádio. E eu fui. E aí foi onde ele disse, eu vou fazer uma entrevista com você na rádio. Ele botou o nome Naldo José, porque meu nome é José Reginaldo. É Reginaldo. Então, Naldo José... Ele errou praticamente. Ele me chamou de José Naldo, foi de Naldo José. O pessoal, quando for ligar para mim, eu queria saber do José Naldo, porque eu dei o número da minha esposa, né? Aí eu queria o número do Naldo José, uma coisa assim, para dar um testemunho na minha igreja. Ele vai, mas é o Naldo, o Reginaldo, é o Naldo José que o padre falou lá. Eu acho que o padre ficou. Pronto, vai ficar Naldo José agora. Aí todo mundo começou a chamar. E aí eu comecei a testemunhar o que eu disse para o padre. Ainda não era uma missão consolidada de nada. Estava entrando na igreja, não tinha banda, não tinha música. Tinha 2 músicas, 3. Você compõe, né, também, não? Isso. Acabe seu chinelo na presença do seu... não era essa não. Eu antes precisava de Hilux e no bolso muito dinheiro. Eu só andava com uma mulher bonita para ser feliz o tempo inteiro. Mas Deus me mostrou nessa vida que lágrima foi feita para chorar. E eu caí no desespero quando cai meu dinheiro, não vieram me ajudar. A história da cadeira. E aí o refrão, né? Hoje eu só quero paz. Hoje eu sou... O meu resto já, pelo amor de Deus. Hoje eu sou filho da luz e não procure nada porque minha felicidade já foi paga numa cruz. Ali iniciou uma história. Eu tinha essas 3 músicas. Naldo, fala um pouco pra gente desse período aí que com certeza marcou sua vida, mas que você deve ter tirado muita lição disso aí, que foi esse período que você foi preso. Foi 2 dias e meio que eu fiquei preso praticamente. 1 dia e meio, não. Fui preso numa sexta-noite. Quase 2 dias, né? Eu fui solto no domingo de manhã. Você vê, né? E por incrível que pareça, eu tinha dinheiro, eu tinha amigos poderosos. O Wilder Brito, o delegado da narcótica, o Dr. Crisóstomo, que é secretário de segurança, meus amigos e fãs gostavam da minha música, curtiam assim a minha música, eles conhecem muita gente, o Vicente, na delegacia ficou cheio de gente, o Braguinha, da Autopeças Bragas, o Carlinhos Aristides, a CD, todo mundo dentro da delegacia para me tirar, perguntando por que o Barãozinho foi preso. A denúncia, para mim, era de drogas. Mas não tinha nada a ver. Depois descobriram tudo, que foi uma pessoa que mandou me derrubar com isso. Depois acabaram não achando droga nem nada, eu era usuário, beleza. Mas não era, no meu carro nem tinha nada nesse dia, por misericórdia de Deus. E disseram que eu tinha uma arma dentro do carro. Então aquela arma apareceu, não era minha. Deus permitiu aquilo, para que eu tivesse esse encontro com ele dentro de uma cela. Então eu fui preso na sexta-feira, estava junto com a Jaque, tinha uma foto bem grande na minha Hilux, assim, forró do Barãozinho. Eu estava lançando uma nova banda, tinha saído da Caviar, acho que tinha. E aí eles encontraram essa arma, eu não podia dizer que era deles, e eu não sei se era deles, sei que aquela arma apareceu, alguém forjou. Depois foi descoberto tudo, eu não gosto de botar isso em contexto, porque ficou tudo bem, eu não quero incriminar ninguém. E Deus, eu sabia o plano que Deus... Eu não sabia, mas Deus sabia o plano que Ele tinha para mim. Eu louvo a Deus pelo que aconteceu. Tenho muitos amigos no submundo que gostam do meu trabalho, que hoje são fã, e quanto da polícia também. Muita gente que se identifica com a minha história, que gosta de mim. Então, ali dentro daquela cela, eu fiz promessas a Deus. Eu não conhecia muito Deus assim de experiência. Mas minha mãe era católica, meu pai de grupo de oração, do Shalom, lá do comecinho do grupo do Padre Antônio. Minha mãe participou quase do grupo de oração que o Padre Antônio fazia parte. Então, eu ouvia ela falar de um Deus poderoso, um Deus que queria restaurar, um Deus que queria o homem íntegro. Eu disse, o Deus da minha mãe, né? Eu falava, o Deus da minha mãe deve estar olhando para mim, e se minha mãe está rezando por mim, eu vou sair daqui. Mas eu lhe peço, né, pessoalmente, que o Senhor me transforme e para que eu possa sair daqui um homem restaurado.
Mas eu dizia muito mais que isso, eu queria que aquela cela se abrisse, né? E eu fiz promessas a ele, não vou mais fazer isso, não vou... Ixi, prometi um monte de coisa, mas não cumpri nada. A verdade é que Deus foi fiel, me prometeu também coisas, que eu já vivi tudo e mais do que ele me prometeu. Tudo que ele me prometeu, ele cumpriu. Pesava sobre mim meus, vamos dizer, meus crimes em termos espiritualmente falando. Sim. Nunca matei ninguém com arma, mas matei com muitas músicas de forró, muitas famílias separadas das minhas músicas. Por isso eu não consigo incriminar ninguém que pega uma arma simplesmente porque eu matei muitas pessoas com letras, com intelecto, com ideologias. E hoje, para a glória de Deus, né, quando eu estava nessa cela, eu fiz promessas, Deus me fez. Eu quebrei as minhas, mas ele manteve a dele. Eu sei que eu entrei na sexta noite, todo tipo de forrozeiro poderoso que você pode imaginar, do forró estava ali dentro. Começa que a A3 era o poder do momento, eu era compositor da A3, tudo que eu tinha vinha do dinheiro deles, e eu tinha uma banda em sociedade com eles que se chamava Forró do Barãozinho, Naldo Barão. Então, eu estava ali sexta-feira à noite, fiquei o sábado todo chorando, o dia todo, e os caras diziam, rapaz, não chora não, acho que tu é rico. Porque na época eu tinha um carrão, as coisas, tu é rico, tu vai sair daí, tá? Aí, mas isso aqui não é lugar para nós, não, fica tranquilo, para ti não, já tu vai sair. Quando foi domingo à tarde, eu fui liberto. Eu nunca vi nenhum grande criminoso com muito dinheiro ser liberto num domingo. Porque o fora é tudo fechado, você é jornalista, você sabe disso. Deus tinha uma marca. Deus sabia por que ele estava me libertando no domingo e por que eu não saí com tanto dinheiro que eu tinha e que os meus ao redor tinham. Nem na sexta e nem no sábado. É como se Deus quisesse dizer, fui eu que permiti a prisão e sou eu que estou te soltando. Sim. É isso. E aquilo era apenas uma simbologia do que ia acontecer dentro. Porque aquele cadeado foi fácil abrir. E eu ser solto. Difícil foi eu ser solto. Dentro, né? Aí então eu costumo dizer que eu aprendi o preço da liberdade dentro da cela e o preço da prisão no hotel de luxo. Porque naquela cela eu me sentia uma noite, na noite do sábado. Minha mãe, eu acho que rezava tanto que eu comecei a chorar como libertação. É como se algo tivesse acontecendo, mas o cadeado estava fechado. A grade dessa grossura. E eu me sentindo um bicho ali dentro, né? Todo respeito. Mas é um bicho dentro de uma cela, ninguém foi feito para ser preso. É estranho. Se você nunca foi presa, imagine. Porque eu digo que hoje qualquer um pode ser preso, né? Se a pessoa... E o fato de você ter tirado a sua liberdade por uma hora que seja, deve ser desesperador. É. E quem era um artista, de repente era um bandido, né? Enfim, aí eu tive um choro de libertação e senti uma paz naquele momento. E os caras, de boa comigo, né? Os caras lá dentro, cara, e tal, tua história é legal, cara, e tal, não sei o que. Rapaz, pediram pra me cantar na cadeira. Homem, eu tô tão triste, eu não vou cantar aqui hoje, não. Cante aí só um forrozinho pra nós. Eu fui o rei do baralho. Resumido, né? Festa eu fiz uns 2 refrãozinhos pra ganhar a galera e ganhei, né? O cantor, ele reúne a galera. Aí fui solto. Dentro da cela eu senti uma paz que parecia que eu estava livre por um momento. Um momentozinho de oração que eu tive particular. Porque até então eu era muito arrogante, não queria saber de oração. Era abençoado pela minha mãe, fazia o nome do pai, acabou. Em nome do pai eu subia no palco e fazia uma bagaceira. É assim que a gente faz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu vou cantar. Fazer o quê no palco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Todo respeito aos cantores. É estranho. Acontece, Se você não parar para pensar, você fala o nome do Pai. Enfim, quando foi domingo, eu fui solto. E eu viajei, um mês depois, eu viajei para Recife, com a caviar com rapadura. A Jaque já estava lá, eu fui para lá. Estava no hotel de luxo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aliás. Eles foram de ônibus, eu fui de avião. E aí, lá naquele hotel, eu tive uma depressão, que eu lembrei de tudo que eu prometi e estava fazendo tudo do mesmo jeito. Aí eu disse, Deus não tinha cumprido nada porque eu não tinha dado espaço. Sim. Mas eu descumpri tudo que eu fiz. Tudo que você pode imaginar, eu fiz o dobro. Parecia que entrou um bicho assim dentro de mim e Deus permitiu. Deus estava me dando uma lição. Não era porque ele tinha me abandonado, porque eu fui infiel com ele. É que Deus queria me mostrar onde estava a libertação do homem, onde está a liberdade do homem. Eu estava dentro do hotel de luxo e me senti preso. Eu me senti com depressão dentro do hotel de luxo, no ar-condicionado, com minha esposa do meu lado, que era minha namorada, linda ali, como dançarina, e outras dançarinas, eu era doido. E dentro da cela eu me lembrei quanto eu tive paz em um momento de oração.
Eu disse, o segredo está aqui dentro. Nós estamos aqui num lugar fechado. Mas se aqui tiver a presença de Deus, aqui é a liberdade. E alguém que está na beira da praia agora, uma hora dessa, pode estar mais preso que nós dentro dessa podcast. É aqui e aqui que acontece tudo. Então, eu pedi a Jesus, Jesus, me liberta de verdade. Eu quero sentir aquela paz que eu senti dentro daquela cela em qualquer lugar que eu for. Eu não sei como é que vai acontecer, porque eu te prometi também de não cantar mais para o mundo e nem compor. E eu já fiz 7 músicas, troquei, foi no meu carro. Eu tinha uma Hilux, fiquei com medo dos caras correr atrás de mim, comprei um Mitsubishi Eclipse, deixei em Fortaleza, já que teve a graça de andar 2 vezes nesse carro, viajou, quando voltou, só fiz, chegar, renunciei e já vendi o carro. Deus me deu essa graça. Eu cheguei em Fortaleza com esse carro na minha garagem, o Zequinha me ligou e disse, Barãozinho, da Caviar, você vai ficar em Fortaleza e eu vou botar outro cantor na banda e nós estamos lhe perdendo como compositor. Você vai continuar compondo para Aviões de Forró e para as outras bandas. Não quero você como cantor, que nós estamos perdendo dinheiro, nós e você. Aí eu vi como um plano de Deus, mas eu não disse para ele. Eu disse, agora fica mais fácil de eu sair. Porque eu sendo só compositor, só que aí eu botei outra banda. E aí quando quis botar essa banda, eu disse, não, agora eu não vou mais. Não vou. Eu vou fazer o que Deus... Eu vou vender esse carro. Aí fui, destroquei o carro na mesma loja. André Veículos é um grande homem de Deus. Destrocou comigo, eu peguei minha Hilux de volta. E a partir dali aí foi só descendo da Hilux para um carro menor, até ficar sem carro. Porque tudo que eu sabia fazer era cantar, e eu não queria mais cantar. E as composições não via mais inspiração, porque Deus tinha ouvido minha oração. Ele estava esvaziando para fazer um novo projeto. Acho que é por isso que não falta música na igreja. Para mim, se eu parar assim, eu faço 3 músicas, sempre de 3 em 3. E eu acho que foi isso, foi esse tempo. Tempo difícil, a Jaque pagou um preço alto. Eu fiz muita, a Jaque sofri ainda depois, né? Pesou isso muito sobre mim. E, enfim, eu me sentia muito mal, né? Eu me sentia muito mal. A verdade é que os pecados trazem a gente, eu senti muito mal. E quando você não luta, né? Porque, na verdade, ali eu baixava a guarda e dizia, não, é isso que eu vou ser. Toda vez que eu entrava assim na doideira de pensar nas coisas baixas do mundo, eu dizia, a igreja não pode me dar o que eu quero. Esse Deus não parece ser de verdade. Mas aí Deus tinha um outro plano mais particular e pessoal. Aí eu tive essa experiência no Acampes. Aí o Acampes foi o tiro de misericórdia. Você tem algum arrependimento, Naldo? De ter saído do mundo? Do mundo, do que você cometeu. Do que eu cometi? Todos, né? Porque um deles é a droga. A droga é uma marca que fica na sua alma há muito tempo. O Ministério da Saúde diz que é 32 anos para você estar limpo, né? Então, isso aí é uma. O sexo desregrado é outro, porque é o que eu estou dizendo para mim hoje, ser fiel à minha esposa, eu tenho que renunciar a mim várias vezes. Minha esposa é tranquila para ouvir isso hoje, porque ela viu de onde ela me tirou, de ela rezou. Eu cheguei a dizer, já que vai que eu fico, porque senão tu vai levar uma bomba contigo. Mas ela, por amor a Deus e amor, talvez, vamos dizer, a alma dela mesma, né? Deus usou ela para aguentar o rojão e me trazer, porque hoje a igreja tem um homem que peca, que é frágil, como todos os outros, mas que é uma bomba também para atrair. Hoje na minha banda tem 2 músicos da ex-Wesley Safadão, e que estava ouvindo ali no Aleluia, de repente ele ouviu cantando, veio outras coisas, e pessoas, e quantos músicos ligam para a gente e para eles atrás de entrar na minha banda. Se pediram, não foi pela banda, porque Sim. Banda tem no mundo. É Deus. É Deus. Então é uma palavra felina, como uma espada de 2 gumes que Deus colocou no meu ministério, né? E eu percebo isso hoje. O poder de Deus através do meu ministério. Quero dar aqui a notícia de em primeira mão, estaremos no Aleluia 2026. Já está a presença confirmada. E eu me sinto isso com alegria ao mesmo tempo, com responsabilidade. Porque subir naquele palco do Aleluia é algo tão sagrado, você está comunicando ali algo que pode fazer as pessoas descerem ou subir. Sim. E com alegria, com oba-oba. Você pode fazer um oba-oba, fazer seu nome e sair aplaudido, leva as pessoas para mais pecado, as pessoas bebem de você e você sai morto, porque você não é Deus, não nasceu para ser adorado, idolatrado, nem nada. Sim. Morre você para um lado e eles para o outro. Então, quando eu subo ali, eu sei a responsabilidade que eu tenho. E embora eu tenha ficado de fora no ano passado, eu de beber da graça do Aleluia. O Aleluia não é Naldo. Até o Frei Gilson, que hoje é um grande nome do Aleluia, não é o Aleluia.
O dono do Aleluia fica na tenda. É ele que faz a festa que nunca acaba, Jesus Eucarístico. É ele dos pequenos e grandes eventos. E eu saí tão em paz, porque eu fui lá nele. Eu disse, poxa, que o Senhor me deu a graça de vir aqui pessoalmente, no meio da galera, enquanto está rolando ali no palco, em grande estrutura. Aleluia é um mega evento. Então, quando eu percebo que eu estou no Aleluia, é quando Deus quer se utilizar de mim. E a minha oração foi, enquanto eu for útil, o Senhor me use. Quando eu não for, já pode colocar outro. Eu vou cantar em outros lugares. Essa é a minha oração. Por isso que fui tranquilo, com carinho, o Shalom me anunciou que eu não estaria no ano passado. E com alegria e responsabilidade, eu recebo o convite desse ano, porque certamente Deus quer me usar. Nós estamos na capital do forró, e o meu forró é um forró estilizado, vamos dizer, um forró muito moderno. Tem gente que faz um forrozinho mais pé de serra, mas não é isso que está matando o povo. Então, um forró mais, assim, vamos dizer, moderno, mais, é um forró mais perigoso. E é esse que eu estou fazendo, e eu acredito que é isso que Deus ainda tem querido me usar, né? Em grandes palcos, como o Aleluia, que é um dos grandes palcos. Né? A gente já fala mais um pouquinho sobre essa sua missão, dessa responsabilidade que é, né, levar o nome de Jesus nos shows, né, nesses eventos onde você está, porque antes eu quero reforçar aquele convite para você. Sei que você está aí do outro lado, está gostando desse bate-papo, dessa conversa com o Naldo, que tanto tem para nos ensinar com essa lição de vida, né, com testemunho, é isso, com testemunho, né, o testemunho dele, das promessas que foram cumpridas de Deus na vida dele. E o Perfil Arquifó é isso, é um programa que tem como missão levar informação, levar formação, levar histórias como a do Naldo José até você. Só que para isso, gente, existe toda uma estrutura por trás disso, que você que está aí não vê, mas que tem produtores, tem pessoas que se movimentam, que fazem um grande movimento para que tudo aconteça, que se empenham para que tudo isso aconteça, que a gente leve sempre o melhor material, o melhor conteúdo para você. Tem os equipamentos. E aí eu peço a sua ajuda. Doe com o que você puder, pouco ou muito, nesse Pix, nessa chave Pix que está aparecendo aqui agora na nossa tela. Se você diz, Ana Flávia, não posso doar nada, doe a sua oração. A gente conta com a sua oração, que também é mais do que bem-vinda, até mesmo do que o dinheiro, porque é a sua oração que vai nos sustentar, fazer com que esse projeto tenha vida longa, porque é isso que a gente quer, levar o Perfil Arquifó a todo mundo, a todas as partes. Semana passada eu vi que tinha gente no chat dizendo que a gente estava assistindo do Rio, outro estava assistindo do Piauí. Então, como a gente fica feliz de estar levando, né, esse conteúdo tão bom para tanta gente. E aquele meu pedido de sempre, viu? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e manda esse conteúdo para todo mundo, porque é isso que a gente quer, esse conteúdo espalhado. Né, Naldo? Compartilha que é de Deus. Compartilha que é de Deus. Vou começar a usar isso. Olha eu aí. Gostei. Então pronto. Naldo, fala para a gente, assim, eu fico imaginando da sua responsabilidade, né? Existe uma preparação que o Naldo artista, o Naldo homem, pessoa, evangelizador faz quando você vai subir no palco? Porque ali embaixo você vai encontrar gente com várias realidades, né? Gente que está ali que pode ser salva por uma palavra, né? E gente que vai para casa do mesmo jeito que chegou, tem tudo. Né? Mas eu sei que a sua missão é tocar os corações, né? Aquelas pessoas que estão ali, os jovens principalmente. A sua música é alegre, né? É dançante, mas com que tem, com a essência de Deus, tem Deus nas suas canções. Né? Verdade. Então, como é que é essa preparação para subir no palco, antes de subir no palco? O cristão, ele deve estar preparado para tudo sempre, né? Ele não deveria ter, mas pela nossa fraqueza eu tenho essa preparação, sim. Pela nossa dispersão. E independe de numa grande estrutura. Hoje eu canto nos grandes calendários da igreja, nas grandes estruturas. Vou estar nesse ano como é aquele evento de Goiânia? Bem, Totus Tuus, que é um dos maiores eventos de Goiânia. É isso, Totus Tuus? Maiores eventos de Goiânia, então, Padre Reginaldo Manzotti, até a Virgínia Fonseca, vai todo mundo para lá. Tive a graça de vou estar, né? Estou convidado. Summer Beach de São Paulo, grandes eventos. O PHN, eles ligaram, a gente entrou em contato e eles não puderam agendar a gente para esse ano porque fechou a grade, mas são grandes eventos. A gente se prepara um pouco mais para
para os eventos, independente de ser grande ou pequeno. Sim. Mas não deveria ser assim. A gente deveria estar preparado e viver e transbordar aquilo que a gente vive. Né? E eu lhe digo uma coisa que eu nunca esqueço na minha vida, independente do meu pecado, das minhas fraquezas, é que eu nasci para a luz, nasci para a verdade e para comunicar isso. Porque um dos grandes problemas que a gente tem, às vezes, é de defender o pecado da gente ou se esconder da verdade, de anunciar a verdade porque vive outra coisa. E é uma coisa que eu acredito que Deus tem muita dificuldade com isso, porque o escândalo é a coisa mais doideira, né, para Deus. Então, dependente da gente constranger nossa alma quando nós estamos ensinando o que é o certo, ou anunciando a luz, que clareia até a gente, que constrange, é você se preparar para ser utilizado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer a triagem lá embaixo. Não adianta você dizer, eu vou focar nos jovens hoje. Não, eu vou focar nos mais adultos. Não, eu vou aqui hoje falar com quem é do mundo. Não, eu vou falar com quem é da igreja, porque é diferente. Sim. Uma palavra para alguém que já conhece a fé, sim, tem um peso. Palavra para a pessoa que está no mundo tem outro peso. É porque falar de alguém que eles não conhecem. Como falar de alguém que você não conhece, né? Exatamente. E aí acaba ferindo mais. Sim. Porque você nem consegue amar o que não conhece, eu não consigo te cobrar a tu amar o que tu não conhece. E o da igreja precisa de um chacoalhão maior. Então não adianta você se preparar. Então, não adianta você se preparar psicologicamente, mentalmente, intelectualmente, filosoficamente. É você estuda tudo isso e no final de tudo, quando eu estou subindo no palco, eu digo, Espírito Santo, é com você. Meu trabalho foi trabalhar até aqui, agora me use. E a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. É claro que a gente que tem o discernimento de ir ali, usando das palavras, o Espírito Santo é que vai lembrando e que vai falando o que as necessidades precisam. Sim. Então, tem pessoas que vão buscar no aleluia. Tem pessoas que vão agradecer. E tem pessoas que vão passear. Eu tenho certeza que o olhar de Deus vai para os que vão passear, que são os perdidos ainda. Então eu costumo dizer que quanto mais preparado o artista, mais esses são alcançados. Porque quando eu estou indigno em cima do palco, e isso não é difícil, porque nós estamos em missão direto, quando estamos indignos, os que foram buscar encontrarão por fidelidade de Deus, que prometeu a eles, e eles foram buscar, eles receberão. Medo de um cantor disperso. Mas os que vão agradecer também agradecem, porque não estão nem aí para o cantor que está cantando. Mas os que foram passear, é esses que são encontrados pela fidelidade do artista, do cantor. Que sobe no palco e por conta da sua unção, ele chama a atenção do coração mais frio. Sim. Mais gelado, ele toca como uma lança. É o coração de Deus falando ali. E aí quando Deus fala, a ovelha ouve. Né? A voz do pastor pode estar desgarrada como for, ela reconhece, é Deus. E eu tenho tido muitos shows que eu me sinto a desejar, mas também tenho tido muitos testemunhos de pessoas. Teve algum marcante? Muitos. Só um. Uma esposa, eu não lembro o local, eu estava era a festa de prefeitura, e quando eu terminei, a esposa chegou para mim e disse assim, cara, eu posso te dar um abraço? Eu disse, pode. Pai, esse abraço aqui é em nome do meu esposo, ele não pôde vir, mas ele é outra pessoa na minha casa, ele é só forró do mundo. E ele não conseguia me ouvir, eu falava, tem fulano, tem o padre tal, tem o padre Marcelo Rossi, e ele nada. Quando foi um dia eu botei o seu forró, aí ele, gostei desse forrozinho, tomou até um cerveja uma vez. Mas hoje ele é outra pessoa. Então isso, as letras. Quando eu digo, tentando esquecer a dor, foi pro bar tomar cachaça, não passa, tentando esquecer a dor, foi atrás de outra paixão, saiu de um vazio e entrou noutra ilusão. Então, quando eu digo, quero beber, mas é da graça, reza que ela volta, ou então reza que ela fica, se ela não for para você, fica lá mesmo. Então, quando eu digo isso, Naldo, você tem umas, assim, eu acho isso assim fantástico. Eu vejo que você pega... a ideia do momento. A ideia do momento, né, gente? E ele transforma aquilo na música em Deus, né? Na música católica. E isso chama a atenção, até de quem não é católico, eu tenho certeza que isso chama a atenção. Primeiro que é dom de quem é compositor, é extremamente criativo, e é aquilo, assim, você precisa estar no momento, você é um artista, né? Você precisa estar... Essa é a parte mais perigosa, eu tenho que ouvir o mundo
para saber como o mundo está matando para me tentar curar. E essa foi uma das dicas do Padre Antônio. Ó, não vá cantar música de oraçãozinha, porque já tem gente fazendo isso. Ressuscite o mundo do jeito que você matava lá. Você não matava pelo forró? Então você vai ressuscitar os jovens pelo forró. Procure o que há de mais doido e faça para Deus. Foi assim que eu comecei. Meu primeiro show ainda tentei botar uma música de oração. Ele disse, não é isso não. Ele sempre foi muito pai para mim, Padre Antônio. Gente, Padre Antônio, é tremendo, preciso né? mandar um beijo pro Padre Antônio, um grande abraço. É uma pessoa assim, muito querida e é um homem muito ungido. O Padre Antônio é tão sábio, né? Assim, olha, o que ele falar, você escute, tá falado. E que bom que você tem esse padrinho, esse pai espiritual, ele é maravilhoso, chamado Padre Antônio. Então, assim, pelo que eu vi, você falou muitas vezes dele, ele tem assim uma grande participação na sua vida. Não só como músico, mas como homem, né? Na sua transformação, na sua conversão, né? Eu sou obra Shalom, eu não sou nem consagrado de vida, nem de aliança, mas tudo que eu tenho espiritualmente, a raiz foi na comunidade Shalom. Se tem alguma coisa que preste em mim, veio da Igreja Católica, abaixo de Deus, Shalom, Padre Antônio, mais precisamente, que a gente tem um contato. É à toa que até hoje eu toco para ele não quer falar nem com a Jaque. São amigos, né? Já. Olha, você não tem a secretária para mim não, viu? Porque hoje existe uma produtora, sim, existe claro. tudo. Para chegar até em mim, eu não falo, não tenho celular. Mas, porque eu não tenho celular mesmo. Tem gente que pensa que é mentira, mas é verdade. Mesmo? Não tenho. Não. Eu tenho um celular, se eu sair de casa, eu levo um celular para que a Jaque fale comigo. Que inclusive é da minha filha mesmo, o celular que eu uso. Mas meu negócio é no YouTube, é na TV e tal. Não tenho celular, não tenho WhatsApp, nunca abri um TikTok na vida. Tenho um Instagram e a Jaque movimenta meu Instagram, às vezes eu olho e eu tô até em dívida, porque eu deveria aprender um pouco mais sobre o Instagram. É isso. Se tiver algum outro pecado na minha vida, é outra coisa. É isso aí. Naldo, hoje você... lembrei do que eu queria saber. Naldo, hoje você viaja, hoje você vive da sua música, sim, né? Do seu trabalho. Você viaja o Brasil inteiro o ano todo e teve algum momento, porque assim, a gente viu muita gente entrar no mundo católico, no mundo gospel e sair, porque a gente sabe que é outra realidade, né? Talvez nunca vá se conquistar o que se conquistou, eu digo em termos materiais, sim, sim, né? É claro que a vida é completamente diferente. A gente aqui também não está para apontar, né, para ninguém, mas teve algum momento que para você assim foi muito difícil assim permanecer nessa decisão justamente por tudo isso? Por incrível que pareça, eu passei muita dificuldade financeira. Necessidade eu nunca passei, porque, meu Deus não deixa a gente passar o necessário. É porque a gente quer mais. A gente não quer pão com manteiga, quer pão, manteiga, mortadela, ou sei lá, presunto. Eu quero uma mesa assim, mas um pãozinho de cada dia Deus sempre dá. Mas o que é que faz a gente voltar para o mundo? Eu já respondo, talvez, corações que não tiveram essa resposta, por isso voltaram. Sim. É a necessidade de ser endeusado, idolatrado, aplaudido. E as promessas de Deus outras. São pedras, são caminho estreito, porta estreita, dificuldade, perseguições. Inclusive, a Bíblia pede para a gente ser perseguido, que é assim que nós seremos conhecidos. Mas de vez em quando a gente dá um arroba querendo ser seguido, né? Faz parte. Mas é uma verdade que a gente tem que raciocinar sobre. Eu estou falando tudo com muita propriedade, por conta do livro que eu estou escrevendo, que fala de um castelo. Fala pra gente, tem novidade vindo aí, né? Eu pretendo voltar aqui para lançar com ele na mão. Se Deus quiser, vai sim. E dar dar esse presente na arquidiocese, que eu sou um filho da igreja. E esse livro me ensinou em que lugar eu estou no castelo, em que lugar, como é a verdadeira resposta. A verdade é que você tem que errar sabendo. Se você vai errar, você sabe, olha, eu vou errar, mas a consequência é essa, eu vou ter um vazio depois e o caminho de volta é esse. Não adianta você se iludir de que não vai ter preço. Tudo tem um preço, ninguém dá nada de graça. O mundo não dá nada de graça. De graça, só a salvação, porque foi pago por alguém. Então, assim, rapaz, acho que eu tenho TDAH, eu esqueci a pergunta. Eu estava te perguntando, porque assim, muita gente entra e sai desse mundo, né? Então, por incrível que pareça, é o vazio que você não quer ter, o vazio para que Deus entre e seja Deus. Você gosta do glamour. Porque eu conheço pessoas que voltaram para o mundo que têm muito mais dinheiro que eu. E que tinham muito mais dinheiro que eu. Não era necessidade, não. A pessoa podia fazer investimentos, outras coisas.
Então, eu atribuo isso a um vazio que tem e que não é preenchido por Deus. Então, acaba voltando para querer o glamour do mundo. É uma coisa, porque, inclusive, se o inimigo não conseguir levar para o mundo, a pessoa tem um vazio na própria igreja, cantando para Deus ainda. Então, eu quero morrer batendo no peito. Quando eu errar, eu já sei o que é que vai acontecer. Mas eu busco o certo, ensino o certo e luto e vou até o fim, desse jeito. Até selar os últimos dias e encontrar o Senhor. E certamente encontrarei, porque Ele não despreza os que buscam, né? A porta vai se abrir, os que batem. Nada é impossível para Deus e tudo é possível ao que crê. Essa é a palavra. Verdade. Nada vai voltar atrás disso, a opinião de Deus não vai mudar. O último ainda é o primeiro para Deus. Os pequenos são os grandes, os fracos são os fortes. E é isso, eu sou muito feliz de Deus ter me revelado tanta coisa para esse livro, porque ele serviu para mim, ele vai servir para muitas pessoas. Conta mas um pouco primeiramente, da sua história. Não, ele não é autobiográfico, mas ele conta a história de um guerreiro que entrou no castelo para quebrar tudo e acabou se apaixonando, porque viu que aquilo era a vida dele. E tudo que ele quebrava nele. Acabava nele. Então fala de um príncipe, que é Jesus. A pergunta é, se a salvação fosse um castelo, quem seria o príncipe? Todo mundo vai dizer Jesus. Até os protestantes vão dizer. Isso. Mas aí, para Jesus ser o príncipe, Nossa Senhora também teria que ser a rainha. Isso eu estou fazendo uma analogia ao Deus divino. Se Maria não é mãe de Jesus, como Deus, Jesus não é Deus. Porque não se divide as pessoas. A própria filosofia, na ontologia, diz isso. Então, não tem como dividir uma pessoa do que ela é em sua essência. Quando se divide, não é. Então, se Maria é mãe de Jesus, ela é mãe do Jesus completo. Homem, 100% homem, 100% Deus. Então, para que esse castelo seja completo, tem que ter uma rainha lá dentro, por nome de Maria. Se ela não está lá dentro, certamente não é o Jesus que eu conheço e que a Bíblia apresenta. Vai bater um pouquinho no nosso irmão sem querer, porque é uma verdade. A verdade me confronta, como confronta eles. E a Bíblia está aí para ser debatida e confrontada, mas nossa salvação não deve ser levada de qualquer jeito. Sim. Eu acredito que tem muita gente desonesta intelectualmente que sabe o que é, mas porque montou uma estrutura diante daquela base de fé, não consegue desfazer. Mas tem muita gente que é verdadeira em sua fé. Apenas não conhece a história do jeito que eu contei nesse livro. Sim. Talvez sem entrar no livro fica difícil, porque uma das primeiras cláusulas do começo do livro diz assim: eu devo lhe advertir que para você adentrar no castelo você só precisa matar um adversário, chamado indiferença. Entre. Mas para permanecer lá dentro você vai ter que matar um inimigo chamado desonestidade intelectual. Porque lá dentro você vai encontrar algumas informações que você não tinha. E depois você vai ter que decidir. Eu continuo aqui fingindo que não existe? Ou então lá dentro tem alguns tesouros que Deus me revelou e que a igreja já sabe, mas que da maneira que eu contei eu acho que parece novo. Eu estou tentando ser algo que o mais tranquilo possível, porque a gente só sabe o que presta depois que vai para o povo, né? Para você, seu livro é maravilhoso. Meu livro tem 200 e poucas páginas, foi muito tempo escrevendo. Tem 300, mas eu tô achando que a editora tira umas 50, sei lá. Ela tem 327 páginas, na verdade. São palavras, né? 700, tem 72 mil palavras. Você vai voltar para contar quando o livro for lançado. Então é isso. Naldo, fala um pouco dessa relação sua com Nossa Senhora. Você tem uma relação bem estreita, de muita amizade com Nossa Senhora. Inclusive, eu trouxe ela, a bonequinha aqui. Aí eu tinha um altar aqui, aí eu disse, não vi, aí eu ia ficar com ela no colo aqui, mas estou ali no carro. Você está com ela em shows? Em especial, a Mãe Aparecida. A Mãe Aparecida. Fala um pouquinho para a gente dessa relação. Olha, eu era protestante dentro da Igreja Católica até conhecer Nossa Senhora Aparecida, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, Nossa Senhora era a imagem que eu menos gostava. E isso eu sei que é um preconceito, porque Nossa Senhora, até nas religiões afro, ela é rainha lá, Aparecida. Ela está muito grande, bem assim. E eu conheço alguns irmãos, alguns amigos que são, e eu respeito a profissão de fé deles, de religiões de matriz afro. E eu via tanto Nossa Senhora Aparecida que eu coliguei aquilo com algo que eu não queria para mim.
porque até então a igreja era livre para dizer que aquilo era errado e tal, então eu tinha isso na cabeça. Então as Marias mais bonitinhas eu ainda aceitava, mas não contava com elas. Eu era católico porque minha mãe rezou para mim ser liberto na cadeia, para me ser liberto durante, e todo o meu... E aí eu vi o padre chegar em mim, sempre era alguém chegando da igreja, e eu sempre grato às pessoas, nunca reconhecendo Jesus como de fato o príncipe que institui uma igreja. Que a igreja católica é a igreja de Cristo. Eu não estudava história da igreja, não estudava nada, não sabia nada de apologética, de defesa da fé. Então eu estava ali pela cultura da minha mãe, do meu pai, do padre que veio em mim, padre Antônio, de Xalongo, achei muito bonito, mas eu tinha um coração latente pro lado dos evangélicos, que era mais rápido, era bonito, as coisas dele, assim, muita bonita, as igrejas, a palavra muito eloquente, uma habilidade com as palavras. E esse livro que eu estou escrevendo, ele só tem um conteúdo muito bom, eu acredito, né, para mim. Ele me tocou porque eu conheci, eu era assim, eu admirava a igreja evangélica, protestante, enquanto eu era católico, mas eu dizia, poxa, mas eu vou ficar aqui, gratidão à minha mãe, é injusto. Minha mãe rezou para mim me libertar, eu agora estou livre, estou aqui na igreja, agora eu saio para ir para outra igreja, não. Então eu comecei a perceber, né, na igreja, que tinha mais do que isso. Aí eu comecei a estudar a fé. E aí, para estudar, você passa pelas mitologias, aí piora a coisa. Aí piora, aí vai para filosofia, aí conhece os problemas da igreja do passado, o tempo mais medieval, aí meu Deus, é lá mesmo, que é para mim estar do outro lado. Só que quando você vem fazendo o reverso, você chega no cara que fez a reforma, que é Lutero, depois vem Calvino, depois vem Zwingli, depois vem a igreja anglicana com Henrique VIII, tudo isso, e eu fui estudar isso tudo depois. Só que você vem fazendo... E eu entrei logo na crise, mas quando... Aí eu queria sair da igreja. Quando foi um tempo, Deus permitiu uma queda grande na minha vida como ministério. E eu nos palcos me sentindo um lixo. E eu dizendo, não posso sair da igreja porque tem gente boa na igreja e eu não estou bom porque eu não quero. Mas tem gente boa, não estou atribuindo essa igreja. E eu vi muita misericórdia. E eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Era de gesso, desse tamanho. Foi a imagem que virou comigo no carro. Está lá em Aparecida agora, né? Eu deixei minha sanfona e essa imagem lá na igreja de Aparecida. Sei que essa imagem chegou na minha vida e eu fiquei com vergonha de receber, pra você ter ideia. Eu achei ela muito sozinha e eu fiz um elogio falso. Eu não fiz um elogio falso, eu dei uma de doido, né? O pessoal da Pascom estava aqui, um camarim muito bonito, foi em Goiânia, em Goiás, que eu ganhei aquela imagem. Minas Gerais. Eu sei que eu estava lá, Pascom Tonaldo, nós somos muito seu fã e queria muito você aqui, eu com as luvas, tudo gelado. Meu Deus, aqui a cidade de você é gelada, gente, sei o quê. E essa imagenzinha sozinha, essa bichinha aqui, não tá com frio não? Tá faltando alguma coisa? Aí ele diz, não, mas tá faltando alguma coisa pra você? Você quer um chazinho? Desse dia eu cantei com um chazinho. E aí eles disseram, tá faltando alguma coisa pra você? E tinha um banquete pra mim. Eu disse, pra mim não, acho que tá faltando pra essa imagem. Uma florzinha, alguma coisinha, pra ficar mais bonitinha assim ao redor dela. Aí eles, é verdade, Naldo. Só tinha um banquetinha assim, escurinha, né? Assim, uma madeirinha preta, e ela em cima, bem bonitinha a imagem, mas era de gesso. E aí eles saíram. E eu fiquei lá comendo as coisinhas, tomando suquinho de laranja, pensou que não, eles chegaram. Eles tiraram, era festa de padroeiro. E a imagem do santo tá cheia de flores. E todo menino, eu acho que eles tiraram de tudo quanto era lugar. Certo, passando. Rapaz, era tanta gente trazendo, que ele não sabia quem ia trazer, um foi buscar, cada um na sua missão. Quando chegou, era tanta flor que o altar dela ficou assim, parecendo um morro. Eu disse, rapaz, eu entendi assim, poxa, meu Deus, o que a palavra do cantor não tem com uma imagem. E eu ainda era meio indiferente. Sim. Mas eu elogiei, né, porque a bichinha tá aí tão sozinha, eu era meio assim, sabe? Mas cantava, né? Cantava músicas e tal, tudo. Depois disso, eu cheguei no hotel, aí eles me levaram um saquinho. Não, um presente para você. O que era? Era aquela imagem. Eu quero lhe dar essa imagem que você tratou com tanto carinho. Você deve ser um filho que ama tanto Nossa Senhora. Olha. Que eu, meu Deus, deu uma dor no meu coração e deu vontade de chorar. Mas ali começava a amizade meu com Deus Nossa do céu, Senhora. eu tenho que parar aqui, senão eu choro. Porque é como se ela me olhasse como filho bom. Ela olha. E eu não olhava para ela como mãe. E, eita, glória, estraguei a entrevista, né? Mas quando a gente fala de Nossa Senhora é assim.
Então, assim, eu vi que minha palavra falsa fez ela se encher de flores. E eu imaginei como seria isso de verdade, se ela tivesse lá uma mãe que sofreu tanto pela gente, com minha palavra, com minha Ave Maria, uma flor nos pés dela. Então eu disse, agora eu vou começar a rezar mais. E embora eu não goste, não conte tanto com Nossa Senhora, mas eu que não contava com ela foi tudo para mim naquele momento. Parece que Deus me abandonou nela para que eu reconhecesse quem era a mãe dele na história da minha salvação, né? E é isso que esse livro não conta sobre mim, mas conta sobre um guerreiro indiferente e ingrato. Porque Deus, para nos encontrar, quis passar por ela. E eu, para encontrar ele, agora eu vou só, porque eu me acho digno. Eu acho isso tão, tão simplório, né? Tão, para não dizer, ignorante. Mas aí eu não posso julgar nossos irmãos, porque eu estava na igreja e não conseguia ver isso. E aí, quando eu comecei a olhar para ela com dó de eu ter deixado ela que olhava para mim assim. Então foi mudando minha vida. Você viu, eu estava num momento difícil, até de dar piada com as coisas da igreja, eu atribuía as coisas da igreja fraqueza, como se eu quisesse converter a igreja. Quando de repente eu vi ela fazendo para mim as coisas, e o pessoal chegava com flor, com imagem de Nossa Senhora, com coisa, tudo. Imagem de Nossa Senhora tem um monte lá em casa, terço, e tudo. E aí aquela imagem que eu não gostava tanto fez parte da minha vida, tão jeito que quando eu levava ela para viagem eu me sentia mal. Aí eu comecei a levar ela, botar no camarim, aí depois eu disse, agora eu botava no hotel. Aí já que via, quando chegava, em todo hotel eu tinha um altarzinho. Tem um cantinho dela. Ali eu me lembrava dela, ela estava comigo. Depois vou levar para os palcos também. Aí fui levando para o palco. Aí quando foi um dia eu capotei o carro e essa imagem eu levava sempre numa bolsinha que eu tenho aqui dentro do carro, aqui como uma pochete. E eu capotei, eu estava sem o cinto, eu fui levado para o lado de fora, o carro ficou amassado e entrou um pau no meu banco, né, no banco do motorista, que ia entrar em mim. Se eu tivesse de cinto, talvez eu estivesse morto. E ela, como fosse um cinto para mim, caiu em cima do meu peito aqui, eu fora do carro, e eu entreguei ela para a Jaque, quando a Jaque me encontrou dentro dos matos, peito dessa altura, porque meu braço quebrou tudo aqui, o ombro, né, quebrou em 4 lugares. E aí, a partir dali eu disse, agora, aí passei 9 dias no IJF, os dias de maiores santidade, purificação e graça na minha vida. Ali eu disse, agora eu vou para o livro, voltar. Entendi. Que esse livro, o nome dele era As 4 Maiores Loucuras de Deus. E passou a ser agora o Castelo Chamado Salvação. Então, Nossa Senhora na minha vida, depois disso ela tomou meu repertório. Se você ver, depois que eu ganhei essa imagem, tanto de música mariana que eu fiz, eu não consigo fazer. Eu tô até querendo voltar, né, aqui falar muito sobre outras coisas, né, também, mas Maria tomou meu repertório, né? Piseiro mariano, tanta coisa. Que bom. Uma graça. Da nossa entrevista. E mais apaixonado por Jesus ainda. Que bom. Graças a Deus. A nossa entrevista está quase chegando no fim, mas eu quero fazer 2 perguntas para você ainda. Primeiro, do piseiro, esse ritmo, né, simples, que tem voz e teclado, se eu não me engano. Isso mesmo, não é isso? Bem simplório, mas ganhou o Brasil aí. Que ganhou o Brasil e que também faz parte do seu repertório. Fala um pouquinho sobre isso, ainda tem mais uma pergunta. Nós temos no show um momento que é só piseiro, onde a gente fala o piseiro mariano, eu chamo as crianças para cima do palco, os adolescentes, e aí me perguntam, por que Naldo? Ela é a rainha do piseiro? Gênesis 3,15, o inimigo, eu colocarei inimizade entre ti e o inimigo, entre a mulher e o inimigo. Ela esmagará a tua cabeça, e ao inimigo ferirá o calcanhar. Na verdade, a palavra é maior e diferente, né? Jesus dando ali a consequência do pecado de Adão, de Eva, ao homem vai trabalhar, tirar o sustento do seu suor, a mulher terá as dores de parto, e o inimigo rastejarás. Então eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dessa. Tu lhe ferirá o calcanhar e ela pisará a sua cabeça, esmagará. Então o mundo faz o piseiro, mas quem pisa de verdade é ela. É Nossa Senhora. O mundo pisa na gente, a gente pisa na serpente com a Nossa Senhora. Ela é a rainha do piseiro. Naldo, para encerrar, vamos falar da sua família. Né? Hoje tem as Marias, né, que estão já começaram, né? Tá no piseiro, já vai para a banda. Que hoje eu tenho uma banda completa. Comecei no piseiro, tenho uma banda completa. E elas hoje estão no piseiro. Tá quase lançando para o Brasil inteiro. Pois é, fala um pouco para assim, as meninas, eu acredito que viram, né, o pai cresceram vendo você
né, no mundo artístico católico. A Jaque, que está aqui também, viu, gente? A esposa do Naldo está aqui no estúdio com a gente Com a Maria hoje, na barriga. com mais uma Maria linda na barriga, que está já Bela Maria, o nome chegando. dela. Bela Maria. Bela Maria. Então tem a Maria Clara, A Lara Maria. a Lara Maria, e a está Bela chegando Maria. a Bela Maria, que bênção. Mas toda a família hoje, assim, está Serve todo o Senhor. mundo serva do Senhor, de Deus, de Nossa Senhora, e também todo mundo junto trabalhando, né? Com certeza. Eu e minha casa serviremos ao Deus Senhor. Senhor. Temos nossos problemas, como todas as famílias, Sim. tem seus detalhes. A gente vive muito longe das meninas, porque é missão direto. Uma para o colégio, uma para a faculdade agora. Então é muito difícil. Tá? Às vezes na casa de um amigo, a gente briga ali, discute e volta. E a gente viaja o Brasil inteiro. Não é fácil. Uma delas quase não viu, a gente não viu crescer, que é a Lara. Mas, graças a Deus, eu posso dizer que hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha filha, a Lara, é coroinha, serve na Igreja do Céu. A Clara está, inclusive, no espetáculo desse ano, na Paixão, ela é Maria. Olha. Vai cantar, vai ter uns momentos bem difíceis. E elas têm Seria uma se eu voz posso estar dando linda, spoiler viu, assim, gente? mas tem. Tem, eu já vi, lindas, são muito talentosas. E eu aconselho que vocês procurem aí o espetáculo da Paixão com a comunidade Shalom. E ela faz parte do coral do Shalom, faz parte de um grupo de oração. E é uma menina que serve também nas missas. E eu juntei elas duas para lançar. A Lara, como está estudando ainda não posso liberar agenda nem nada. Eles estão só sendo, né, no banho-maria, mas todo o Aleluia estão lá no palco alternativo. E eu lembro dela pequenininha, né? Pequenininha ela já ia, subia no palco, né? Mas ela tem um vozeirão, viu? Todas duas. Inclusive nesse ano vai estar com a gente no palco também principal. Tá ali fazendo a participação que elas sempre fazem todo ano. É um ato de família. A Jaque canta. A Jaque dança. A Jaque dança. A Jaque é a produtora, é tudo na banda, né? Se tiver alguma coisa que presta na banda, é a Jaque. A Jaque aí é desenrolada. Você tá com a banda completa, né? Esse show você leva pro Brasil inteiro, banda completa. Banda completa. Às vezes a aérea não consegue levar a banda inteira, mas fica alguns em Fortaleza. Por terra a gente vai a banda completa. E tem frutificado no Brasil inteiro. E já vem aí As Marias. Já tem o canal dela no YouTube, segue aí no Instagram, a Emi Nogueira tá seguindo elas. Que legal. A Emi Nogueira nem me segue. Se tiver mas aí, seguindo As Marias. Dom Gregório, se eu estiver assistindo aí, pede a Emi para me seguir. Tô brincando, a Emi é uma grande intercessora da gente, mas ela ama demais as meninas. E Moisés também. Já elas estão aí no Vocacional Shalom. Se também. Deus quiser. Naldo, que alegria conversar com você. Né? Assim, a gente vê muito o Naldo levando aí a música dele, a alegria dele, né? Em todas as principais festas católicas a gente sempre encontra a presença do Naldo, mas tê-lo aqui conosco no perfil Arquifó foi realmente uma grande alegria. Eu estou muito feliz. E você, né? Meu Deus, a Arquifó tá de parabéns, uma jornalista profissional aqui do lado, um produtor maravilhoso aqui. Tiago e o Bernardo. Aí eu fico à vontade, porque quando a pessoa sabe perguntar, a gente não tem o que... você me deixa sem brecha, né? Ou seja, boa. Muito obrigado pelas perguntas, pela generosidade. Eu vi misericórdia em cada pergunta, cada jeito. Parabenizo seu profissionalismo. Aqui, como na Band, como em todo canto que você for, como nos bastidores dos grandes eventos católicos. Parabéns, obrigado, Flávia. Amém, obrigado. Não me deixe sem palavras, porque eu agora preciso terminar. Naldo, continue levando o seu testemunho, assim, a gente vê o quanto Deus fez na sua vida, né, da cadeia ao forró, ao piseiro, essa família linda que você tem, né, 3 filhas, uma está chegando, uma esposa maravilhosa, companheira, né, muito sucesso, o mundo católico te admira, né, continue levando o seu testemunho edificante, que eu tenho certeza que muda a vida de muita gente que está ali para se divertir, que chega de um jeito, mas sai de outro. Que Deus te abençoe, continue te abençoando com saúde, com coragem, com força e com esse sim de todos os dias que você tem dado para Deus. Eu que agradeço. Obrigado. A Arquidiocese está nesse lugar sagrado onde sentam padres, bispos, né? Antes de mim aqui, pouco tempo, Padre Elano, grande padre, tantos outros que passaram por aqui. Verdade. Obrigado pela intercessão da Santa Mãe Igreja. Mas a gente não pode se despedir de uma entrevista com o Naldo José sem uma palhinha, por favor. Uma palhinha para a gente terminar no clima do forró em Deus, do piseiro. Escolha o que você quiser. Vou cantar Deus é Mais aqui, o refrão, que é a música que falou do meu acidente, foi um grande testemunho.
E eu aconselho você, vá no YouTube e veja esse clipe. Deus é mais. Você pensa que acabou, mas Deus é mais. Deus é mais, confia na minha força, nunca mais. Um dia eu vou cantar, ficou pra trás. Quem sabe já não estou cantando essa canção. Deus é mais, infinitamente muito mais. Mais do que eu possa enxergar. O que eu tô vendo não consegue explicar. Porque Deus é mais. Tamo junto, Deus é mais. Não importa o seu problema, no seu tamanho dele, Deus é mais. Deus é mais. Obrigada mais uma vez. Ele vai voltar em breve com um livro lançado. Na mão aqui. Vai dar para mim, para o Tiago, para certeza, todo mundo. Com certeza. Dom Gregório, tá todo mundo com presenteado. Certeza, com certeza. Obrigada, Naldo, mais uma vez. Para você que ficou até aí agora com a gente, muito obrigada. E não esquece, pega esse material, curte, comenta, compartilha, manda para todos os seus grupos. Que é de Deus. Agora vai ser o meu bordão. Compartilha que é de Deus. Gente, obrigada. Até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser, Deus abençoe. Até lá.